No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo assistiu tanques cruzarem uma fronteira. Mas a verdadeira guerra não começou com balas. Ela começou décadas antes, silenciosamente, em dutos de gás enterrados sob o solo gelado da Sibéria. Uma guerra por trilhões de dólares que a Europa já havia perdido antes mesmo de saber que estava lutando. Esta é a história de como a Rússia enganou o Ocidente, usando a maior necessidade do mundo moderno como sua arma definitiva, a energia. Uma estratégia brilhante e implacável que culminou em uma crise global, provando que nos jogos de poder, o recurso mais valioso não é o ouro ou os exércitos, mas a capacidade de controlar o interruptor de luz do seu inimigo. Para entender esta jogada de mestre, precisamos voltar ao início dos anos 2000. A Rússia, humilhada após o colapso soviético, era vista pelo Ocidente como uma sombra de sua antiga glória, um mero fornecedor de matérias-primas. A Europa, por sua vez, vivia uma era de otimismo. Acreditava-se que a interdependência econômica, a ideia de que nações que comercializam entre si não entram em guerra, era uma lei de ferro. Com essa premissa, a Europa abriu suas portas para o gás russo barato, vendo-o como o combustível para sua prosperidade. Eles viam um negócio, mas em Moscou, um novo líder, Vladimir Putin, via algo muito diferente. Ele não via apenas moléculas de metano fluindo para o oeste. Ele via artérias de poder, alavancas de influência que poderiam, um dia, restaurar a grandeza da Rússia no cenário mundial. O primeiro passo do plano foi a consolidação. No início de seu governo, Putin sistematicamente retomou o controle dos vastos recursos energéticos do país que haviam sido privatizados nos anos 90. Gigantes como a Gazprom, que antes operavam com certa independência, foram transformados em extensões diretas do Kremlin. Executivos foram substituídos por leais ao Estado. O lucro deixou de ser o único objetivo. A nova diretriz era clara. A política energética da Rússia é a política externa da Rússia. Cada metro cúbico de gás exportado não era apenas uma transação comercial, era uma ferramenta de projeção de poder. O Ocidente, obcecado com os mercados livres, não conseguiu compreender essa fusão entre Estado e corporação. Um erro de percepção que lhes custaria caro. Com o controle assegurado, a Rússia começou a testar sua nova arma. Em 2006 e novamente em 2009, o mundo teve um vislumbre do que estava por vir. Disputas de preços com a Ucrânia, um país de trânsito crucial para o gás que ia para a Europa, levaram a cortes abruptos no fornecimento em pleno inverno. Milhões de europeus sentiram o frio. Em Bruxelas e Berlim, o incidente foi interpretado como uma briga comercial, um problema regional entre vizinhos pós-soviéticos. Mas para Moscou, foi um experimento de campo. O teste provou duas coisas. Primeiro, que a Europa era aterrorizantemente vulnerável. E segundo, que sua liderança política era incapaz de ver a estratégia por trás da tática. Eles não conectaram os pontos. A Rússia anotou os resultados e continuou a construir seu plano. Enquanto a Rússia afiava sua arma energética, a Alemanha, a maior economia da Europa, tomou uma decisão que, em retrospecto, parece um suicídio estratégico. Impulsionada por preocupações ambientais e um forte movimento antinuclear após o desastre de Fukushima em 2011, o país decidiu desativar todas as suas usinas nucleares. Ao mesmo tempo, embarcou em uma ambiciosa transição para energias renováveis. O problema é que o sol nem sempre brilha e o vento nem sempre sopra. Era necessária uma fonte de energia de transição, confiável e barata, para preencher a lacuna. A resposta parecia óbvia e estava logo ao lado: o gás natural russo. A Alemanha não estava apenas comprando gás, estava apostando todo o seu futuro industrial em um único fornecedor. A política alemã era guiada por um conceito sedutor: Wandel durch Handel, ou mudança através do comércio. A teoria era que, ao integrar a Rússia na economia europeia, ao tornar-se seu maior cliente, o Ocidente poderia incentivar a liberalização e a democratização do país. O comércio criaria laços que tornariam o conflito impensável. Era uma visão nobre, mas fundamentalmente ingênua. Ela projetava os valores ocidentais sobre um regime que jogava com um conjunto de regras completamente diferente. Para a Alemanha, o gás era a economia. Para a Rússia, era a geopolítica. Enquanto Berlim sonhava em mudar a Rússia através do comércio, Moscou planejava mudar a Europa através da dependência. Foi um dos maiores e mais caros equívocos da história moderna. A materialização dessa aposta foi o gasoduto Nord Stream 1, inaugurado em 2011. Um projeto de engenharia monumental, um duto duplo que se estendia por mais de 1.200 quilômetros sob o Mar Báltico, conectando diretamente a Rússia à Alemanha. Para os empresários alemães, era um triunfo da eficiência, garantindo um fluxo ininterrupto de energia barata, sem a necessidade de passar por países de trânsito politicamente instáveis, como a Ucrânia ou a Polônia. Mas o que era visto como uma solução técnica em Berlim era visto como uma vitória estratégica em Moscou. A Rússia havia criado sua primeira artéria direta para o coração da indústria europeia, um canal de influência que contornava qualquer um que pudesse se opor aos seus interesses no futuro. Se o Nord Stream 1 foi a aposta, o Nord Stream 2 foi o checkmate. Pouco depois da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, um ato que deveria ter servido como um alarme ensurdecedor para a Europa, a Gazprom e seus parceiros europeus anunciaram planos para um segundo gasoduto idêntico, correndo em paralelo ao primeiro.
Isso dobraria a capacidade de exportação direta para a Alemanha, tornando a rota através da Ucrânia economicamente irrelevante. O objetivo era claro: isolar Kiev, privando-a de bilhões de dólares em taxas de trânsito e removendo o último obstáculo que impedia a Rússia de exercer pressão total sobre seu vizinho, sem arriscar o fornecimento de energia para seus valiosos clientes ocidentais. Os alarmes soaram, mas foram ignorados. A Polônia, os países bálticos e, mais veementemente, os Estados Unidos alertaram que o Nord Stream 2 não era um projeto comercial, mas uma arma geopolítica. Eles argumentaram que o gasoduto daria ao Kremlin um poder de chantagem sem precedentes sobre a Europa, minando a segurança do continente. A resposta da Alemanha e de outros proponentes foi de desdém. Eles acusaram os críticos de agirem por interesse próprio, especialmente os americanos que queriam vender seu próprio gás natural liquefeito mais caro para a Europa. A elite política e empresarial europeia, presa em sua câmara de eco de otimismo econômico, rotulou as preocupações como alarmismo. Eles insistiam: é apenas um negócio. Paralelamente à construção dos dutos, o Kremlin executava a segunda parte de seu plano: construir uma economia fortaleza. Sabendo que sua futura agressão inevitavelmente provocaria sanções ocidentais, a Rússia passou quase uma década se preparando para o golpe. O Banco Central Russo, sob a liderança de Elvira Nabiulina, iniciou um processo metódico e disciplinado para tornar a economia russa à prova de balas. O primeiro passo foi acumular uma das maiores reservas de moeda estrangeira e ouro do mundo. Centenas de bilhões de dólares foram estocados, criando um colchão financeiro gigantesco, projetado para absorver o choque inicial de qualquer punição econômica vinda do Ocidente. Mas o plano era mais sofisticado do que apenas guardar dinheiro. A Rússia embarcou em uma campanha de desdolarização. O Banco Central sistematicamente vendeu seus títulos do Tesouro Americano e reduziu a parcela de dólares em suas reservas, substituindo-os por euros, yuan chinês e, principalmente, ouro. Em 2021, a Rússia havia se tornado o maior comprador de ouro do mundo. O objetivo era reduzir a exposição ao sistema financeiro americano, tornando mais difícil para Washington congelar seus ativos ou cortar seu acesso aos mercados globais. Era uma manobra silenciosa, realizada à vista de todos, mas cuja escala e propósito só se tornariam claros quando fosse tarde demais. A última peça do quebra-cabeça financeiro foi a criação de alternativas à infraestrutura dominada pelo Ocidente. A Rússia desenvolveu seu próprio sistema de pagamentos, o SPFS, como uma alternativa ao SWIFT, a rede global que os bancos usam para transferências internacionais. Promoveu o comércio em moedas locais com parceiros como a China e a Índia. Cada uma dessas medidas foi projetada para um propósito específico: garantir que, quando o Ocidente apertasse o laço das sanções, a economia russa pudesse continuar respirando. Enquanto a Europa se tornava mais dependente da energia russa, a Rússia se tornava menos dependente das finanças ocidentais. As duas linhas estavam se movendo em direções opostas, preparando o cenário para a colisão. No verão e outono de 2021, com a economia fortaleza pronta e o Nord Stream 2 aguardando apenas a aprovação final, a Rússia começou a apertar os parafusos. De forma sutil, a Gazprom começou a reduzir os fluxos de gás para a Europa. Nenhuma explicação clara foi dada. A empresa citou manutenção, problemas técnicos, ou simplesmente não comprou capacidade adicional nos leilões. As entregas não violaram os contratos de longo prazo, mas o fornecimento extra, do qual o mercado europeu dependia para equilibrar a oferta e a demanda, desapareceu. Foi uma estrangulação lenta e deliberada. Os preços do gás no mercado à vista europeu, que antes eram de cerca de 20 euros por megawatt-hora, começaram a subir vertiginosamente. A Europa entrou em pânico. Os preços da energia dispararam para 50, 80 e depois mais de 100 euros. As instalações de armazenamento de gás do continente, que normalmente são reabastecidas durante o verão para o inverno, permaneceram em níveis perigosamente baixos. A inflação começou a corroer o poder de compra dos cidadãos. As indústrias, desde fabricantes de fertilizantes até produtores de cerâmica, começaram a fechar, incapazes de arcar com os custos exorbitantes da energia. O cenário para o inverno de 2022 parecia sombrio. A Rússia havia drenado as defesas energéticas da Europa antes mesmo de disparar um único tiro. O campo de batalha econômico estava preparado. Incrivelmente, mesmo nesse ponto, a maioria dos líderes europeus não viu a mão do Kremlin por trás da crise. Eles culparam uma recuperação econômica pós-pandemia mais forte do que o esperado, uma menor produção de energia eólica e a volatilidade do mercado. A Agência Internacional de Energia alertou que a Rússia estava deliberadamente retendo o gás, mas essas advertências foram abafadas pelo coro daqueles que se recusavam a acreditar que um parceiro comercial de longa data agiria com tal malevolência. A negação era profunda. A crença na primazia da economia sobre a política era tão arraigada que a elite europeia era cega para a guerra que já estava sendo travada contra eles. Então, em fevereiro de 2022, a máscara caiu. As tropas russas invadiram a Ucrânia. Em resposta, o Ocidente lançou o que foi descrito como um tsunami de sanções, o pacote mais abrangente já imposto a uma grande economia. Congelaram cerca de 300 bilhões de dólares das reservas do Banco Central Russo, cortaram os principais bancos do SWIFT e impuseram controles de exportação de tecnologia.
Eles acreditavam que essa bomba atômica financeira colocaria a economia russa de joelhos em questão de semanas, forçando Moscou a recuar. Era a arma definitiva do arsenal ocidental, e eles a dispararam com confiança total. Mas a Rússia não entrou em colapso. O rublo caiu inicialmente, mas se recuperou rapidamente, sustentado por controles de capital e, crucialmente, pela contínua entrada de dinheiro da venda de energia. A economia fortaleza resistiu ao choque inicial. E foi nesse momento que a armadilha, construída ao longo de 2 décadas, finalmente se fechou. A Europa se viu em uma posição impossível. Para punir a Rússia de forma eficaz, eles teriam que sancionar a única coisa que realmente importava: seu setor de energia. Mas fazer isso significaria cortar o próprio suprimento de gás e petróleo, do qual suas economias dependiam desesperadamente. Seria o equivalente a apontar uma arma para a própria cabeça. A chantagem era perfeita. Os líderes europeus foram confrontados com uma escolha terrível: continuar comprando energia russa, enviando bilhões de euros por semana para o Kremlin e, assim, financiando a mesma máquina de guerra que estavam tentando parar, ou cortar a energia e mergulhar suas próprias economias em uma recessão profunda, com apagões, fechamento de fábricas e agitação social. Cada pagamento pelo gás russo era uma contradição moral e estratégica. A interdependência, que deveria garantir a paz, havia se tornado uma corrente no pescoço da Europa. O plano de Putin havia funcionado de forma mais brilhante e devastadora do que qualquer um no Ocidente poderia ter imaginado. Nos meses que se seguiram, a Europa lutou desesperadamente para se livrar do vício. Governos gastaram centenas de bilhões de euros para proteger cidadãos e empresas dos preços estratosféricos da energia. Buscaram freneticamente fornecedores alternativos de gás natural liquefeito em todo o mundo e aceleraram os investimentos em renováveis. Mas o dano já estava feito. A inflação atingiu níveis não vistos em 40 anos. A indústria alemã, o motor da Europa, perdeu sua vantagem competitiva baseada na energia barata. O continente foi forçado a uma dolorosa e cara reestruturação de todo o seu modelo econômico, um processo que levará anos, se não décadas, para ser concluído. A Rússia, por sua vez, embora ferida pelas sanções, não foi derrotada. Ela redirecionou seus fluxos de energia para o leste, encontrando novos compradores ansiosos como a China e a Índia, muitas vezes com descontos. O choque para o sistema global de energia criou novos vencedores e perdedores. Produtores de energia como os Estados Unidos, Noruega e Catar viram seus lucros dispararem. Países em desenvolvimento na Ásia e na África enfrentaram uma crise de custo de vida, incapazes de competir pelos caros carregamentos de energia. O mapa energético mundial foi permanentemente redesenhado, não por forças de mercado, mas por um ato de guerra econômica. A sabotagem dos gasodutos Nord Stream em setembro de 2022 foi o epílogo simbólico desta era. As explosões misteriosas que rasgaram os dutos no fundo do Mar Báltico não apenas liberaram enormes quantidades de metano na atmosfera, mas também destruíram fisicamente a política de Wandel durch Handel. As artérias que um dia deveriam unir a Europa e a Rússia em uma paz próspera agora jaziam quebradas e inúteis. Foi o fim violento de uma ilusão, a prova de que em um mundo de poder bruto, a confiança é um luxo e a dependência é uma vulnerabilidade fatal. Olhando para trás, a guerra energética da Rússia não foi apenas um plano sobre gás e oleodutos. Foi uma aula magistral sobre paciência estratégica, engano e a exploração da ganância e da ingenuidade do adversário. O Ocidente, com sua fé inabalável nos mercados e em sua própria superioridade econômica, entrou em um jogo de xadrez de longo prazo, pensando que estava jogando damas. Eles viram apenas os benefícios de curto prazo da energia barata, ignorando os custos estratégicos de longo prazo. Eles não perceberam que estavam entregando a chave de sua própria segurança a um rival que nunca compartilhou seus valores ou seus objetivos. Então, qual é a lição? A lição é que a globalização não é o fim da história ou da geopolítica. A interdependência econômica pode ser tanto uma fonte de cooperação quanto uma arma de coerção. A era da energia barata e politicamente segura, que sustentou a prosperidade ocidental por décadas, acabou. O futuro será definido por cadeias de suprimentos mais curtas, pela segurança energética e por uma desconfiança saudável entre blocos de poder rivais. A Europa sobreviveu ao primeiro inverno de sua nova realidade, mas a um custo econômico imenso. A grande questão que permanece é se o continente aprendeu sua lição, ou se a tentação de soluções fáceis e baratas o levará a cometer os mesmos erros novamente no futuro. Quem você acha que subestimou quem nesta guerra econômica, a Rússia ou o Ocidente? Deixe sua opinião nos comentários.